Nós estamos agora meditando em Êxodo 26 e hoje 27 também, porque nós estamos vendo como Deus dirigiu a Moisés a construir o tabernáculo, a Arca da Aliança, os utensílios do tabernáculo, da maneira como ele queria. E hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação. Meu Deus, eu entrego mais uma vez nas mãos do Senhor essa meditação. Que o Senhor fale conosco e comigo, com essa pessoa que está junto comigo nessa meditação, que o Senhor abra o nosso entendimento. Eu não sei qual tem sido a necessidade que ela tem, mas que ela seja suprida, porque o Senhor é o Deus que prometeu vida e vida com abundância, vida aqui embaixo, mas também uma vida eterna, que ela receba isso. Aqui ela receba já no presente, a necessidade dela seja atendida, como o pão nosso de cada dia, mas que também a alma dela, a cada meditação, venha a estar firmada na rocha sobre a tua palavra. Amém. No versículo 1, e diz: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as fará de obras esmerada. O comentário diz: as 10 cortinas teriam a mesma medida e seriam confeccionadas com linho fino torcido nas cores azul, púrpura e carmesim. Seriam ornamentadas com desenhos de querubins e depois colocadas sobre a estrutura, dando forma ao tabernáculo. E seguindo para o 2. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançadas farás numa cortina e outras 50 lançadas fará na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As lançadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda, e farás 50 lançadas na borda de uma cortina na extremidade, na juntura, e outras 50 lançadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. E farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas lançadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. O comentário diz: côvado era uma medida antiga que equivalia a 46 centímetros aproximadamente. Seguindo para o 14. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro tinta de vermelho e outra coberta de pele de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, cravados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional. O comentário do 15 ao 18 diz: as tábuas sustentariam o tabernáculo, feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro,
Elas seriam posicionadas verticalmente, encaixadas de modo perfeito. Assim, como não poderia haver folhas no encaixe das tábuas, nossa vida também deve ser afinada com as Escrituras, de modo que o mal não encontre brechas para nos destruir. Forte, né? Quer dizer, por isso que o Senhor Jesus falou até dos dois fundamentos, né? O que construiu sobre a areia teve a sua casa destruída, e o que construiu sobre a rocha veio tudo que veio para o que construiu na areia, mas ele, porque construiu na rocha, ficou firmado. E a rocha é Jesus. Então, sobre a palavra de Deus, nós edificamos a nossa vida. No 19, farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. O comentário diz: as bases de prata fundamentariam as tábuas. Sua função era impedir que o tabernáculo entrasse em contato com a terra do deserto, simbolizado pelo mundo. Com isso, as bases de prata preservariam a origem e a representação espiritual do tabernáculo. Estamos no mundo, mas não devemos nos contaminar com suas ideologias e práticas. Quer dizer, nós estamos no mundo, mas não é por isso que eu tenho que fazer o que o mundo faz. Se todo mundo faz errado, eu não vou fazer o errado, eu vou fazer o certo, se eu posso fazer o certo, né? O 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E o lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. E farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E colocando-as sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O comentário diz: o grande véu era uma cortina mais espessa, que teria a função de separar o lugar santo do lugar santíssimo. Uma vez ao ano, somente o sumo sacerdote, representando o povo, poderia passar pelo véu para ir ao encontro do Altíssimo junto à Arca da Aliança. Esse véu simboliza o corpo do Senhor Jesus, que ao ser rasgado pelo sacrifício, pôs fim à separação entre o ser humano e Deus. O caminho que no passado era feito por apenas um homem, agora pode ser trilhado por todos aqueles que se aproximam com fé e são justificados pelo sangue do Cordeiro. Veja que forte, né? Aquele véu, então, é simbolizado no pão que foi rasgado, né? Que foi partido. E o véu do tabernáculo, ele foi rasgado de cima a baixo, porque quem o rasgou foi o próprio Deus, dando acesso a todos nós. Então, ele criou uma nação de sacerdotes. E o Senhor Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele vai diante do Pai interceder por nós. Uma religião oficial, ela diz que uma senhora é ela que intercede por nós. É uma mentira. Na verdade, eles estão invertendo, né, a palavra de Deus. Ao seu benefício próprio, é claro. Mas é o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote,
que entra na presença do Pai para interceder por nós. E através do Senhor Jesus nós temos acesso a Deus, graças a Deus, né? No 34, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e falharás de fundição 5 bases de cobre. Seguindo para o capítulo 27, diz: farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. O comentário do bispo: no altar do holocausto, os animais seriam sacrificados como oferta ao Altíssimo para a remissão dos pecados do povo. Seria o primeiro utensílio na entrada do átrio para mostrar que só existiria vida, perdão ou salvação se houvesse comunhão com ele por intermédio do altar. Isso significa que antes de manter um relacionamento com Deus, a pessoa precisa admitir sua culpa e estar disposta a deixar suas iniquidades. O 2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Falharás também os seus recipientes para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, e todos os seus utensílios fará de cobre. Falharás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e a cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então, eu percebo que Deus, ele fez Moisés ter a visão de tudo que ele queria, né? E agora Deus está especificando para Moisés poder, então, repassar isso para aqueles que iriam ser capacitados pelo próprio Deus para fazer. No 9, farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, e comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente, haverá cortina de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3. E 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. O comentário diz: o pátio, também conhecido como átrio, tinha uma área de cerca de 45 metros de comprimento por 22,5 metros de largura. Havia 60 colunas com base de cobre distribuídas no pátio. Entre elas havia faixas e colchetes de prata por onde eram penduradas as cortinas.
Nesse local era realizado parte do serviço do tabernáculo, como o ritual da purificação e o sacrifício de animais. Somente os israelitas, cerimonialmente limpos, podiam ter acesso. Hoje nós podemos chamar aqueles que fazem a obra no altar como pastores, né? Fazem a obra e estão dedicados ao altar. Quem está como obreiro, membro, evangelista, Caleb, enfim, eles estão no átrio, fazendo a obra também como pastor, mas no átrio, porque eles têm a vida dele normal. O obreiro, ele dedica parte do seu tempo para a obra de Deus, né? O pastor não, o pastor ele está totalmente dedicado, 100% para o trabalho do ganho de almas. Mas quem está no átrio não, ele leva a sua vida no trabalho, tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua renda, enfim, mas ele dedica parte do seu tempo para a obra. Veja quão importante é, né? É um desejo que nós temos de servi-lo e de honrá-lo por tudo que ele fez por nós. No 19, no tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. O comentário diz: o candelabro devia ser mantido aceso continuamente. Para isso seria utilizado somente o azeite mais puro, extraído da primeira prensa das azeitonas, as primícias. O fogo produzido pela combustão do azeite simboliza o Espírito Santo, que deseja nos encher com a sua luz. Mas para isso temos de oferecer as primícias da nossa vida a Ele, dar prioridade à sua vontade e buscá-lo com toda a intensidade. Todo aquele que age dessa forma permanece na presença divina e reflete em seu exterior a luz que há no seu interior. Sabe o que eu acho forte? Que todo o azeite ele era utilizado de alguma forma no trabalho sagrado, seja para acender as lâmpadas, seja para unção, seja medicinal também. Enfim, o azeite ele é o símbolo do Espírito Santo. No 21, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Bem, nós então, até aqui nós meditamos nos formatos, nos tamanhos, nas medidas, né? É um texto um pouquinho mais cansativo, é verdade. Mas você percebeu que nós conseguimos tirar até dele coisas que nos ajudam, que nos fortalecem? Toda a palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada pelo próprio Deus. Deus inspirou os seus servos na sua mente, no seu pensamento, para eles escreverem. E se hoje nós temos acesso a esse manancial, é porque de alguma forma Deus quer nos mostrar como Ele quer cuidar. Se Ele cuidou do tabernáculo aqui na terra, né, nos mínimos detalhes, e hoje nosso corpo é o tabernáculo, eu também tenho que cuidar dele, né, com uma boa alimentação, com exercício físico, fazer a minha parte, né? A minha parte deve ser essa, cuidar e manter o tabernáculo de Deus aqui na terra. E nunca me esquecer que eu não posso deixar a chama do Espírito Santo deixar de arder dentro de mim. Valorize ter o Espírito Santo acima de qualquer outra coisa nessa terra, nesse mundo, tá certo? Eu vou parando por aqui para não se tornar cansativa essa meditação. Amanhã a gente volta, continuamos nessa meditação diária aqui da palavra de Deus e agora estudando o livro de Êxodo, tá bom? Você gostou? Faz seu comentário. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar comigo? Ponha nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe, dê o seu gosto, mande esse vídeo para alguém também.